Fala pessoal, vamos começar mais um Papo de Norma. Papo de Norma. O nosso episódio já de número 20, onde a gente vai tratar da NBR 14039, pessoal. Mais especificamente do dimensionamento de condutos. Lá na NBR 14039, é importante trazer que ela fala do dimensionamento de condutos. Por condutos, o que a gente entende por condutos? O que a gente subdivide isso daqui, ó? O que a gente tem que entender aqui? O que está incluso nisso daqui? Normalmente, o que a gente vai ter em média tensão? Em média tensão, a gente vai ter eletrodutos, perfeito? A gente vai ter canaletas, a gente vai ter leitos e a gente vai ter eletrocalhas. Resumindo, pessoal, tudo que é necessário para a gente poder levar um condutor de um ponto a outro são os nossos condutos. Aqui, por exemplo, um eletrocalha, mas poderia ser um leito, um eletroleito, né? Que vai levar esse cabo fisicamente até um outro ponto, esse circuito ou mais de um circuito até outro ponto, tá bem? E isso está constante na NBR 14039. O item que a gente vai tratar lá mais especificamente é o item 6.2.11 da 14039, que ela trata da prescrição para instalação, tá? Dos condutores, no caso, né? Prescrição para instalação. Perfeito, pessoal? Então, a gente tem que ter muita atenção porque existe uma ocupação máxima dos cabos nos dutos, considerando que... Por que existe essa ocupação máxima? Porque mecanicamente nós vamos ter que passar esses condutores, seja no leito, seja nos conduletes, etc. Perfeito? E mecanicamente, para eu fazer curvas ou para eu puxar esse cabo, eu não posso ter uma ocupação muito grande, senão eu não vou conseguir passar esse cabo de maneira segura nos meus dutos. Ou seja, de uma maneira que eu não machuque o isolamento desse cabo, eu não prejudique o isolamento desse cabo. Então é muito importante que eu siga essas prescrições. Também para questão de temperatura, elevação de temperatura no duto, tá, pessoal? Pelo agrupamento ali, mas isso aí a gente já prevê em outras etapas do dimensionamento do condutor. Mas para o duto é importante seguir mais especificamente por causa de características mecânicas a serem preservadas, tá? Dito isso, nós vamos dar uma lida aqui na norma. Eu vou posicionar o nosso outro quadro aqui. Seguinte, vamos ver o que trata a norma. Ó, eletrodutos não enterrados, tá? As dimensões internas, ó, muito importante, eu vou destacar alguns pontos aqui, ó, tá? De muita importância pra gente. Então, ó, dimensões internas, ó, dá um highlight no que fala aqui nessa norma, ó. Dimensões internas. Isso é muito importante. As dimensões internas dos eletrodutos e respectivos acessórios de ligação, ou seja, alguma luva, né, alguma curva, perfeito? Devem permitir instalar e retirar facilmente os cabos após a instalação dos eletrodutos e acessórios. Então, qual que é o objetivo? Como eu falei para vocês, instalar e retirar, como fala a norma aqui, ó, facilmente. Então, esse é o objetivo dessa ocupação. Ok? Facilmente. Ó. A gente tem que entender os porquês das coisas para que a gente aplique da maneira adequada, tá? E também saiba, em algumas situações, ser mais flexível com relação ao que está prescrito aqui. Para isso,
é necessário que a taxa máxima de ocupação em relação à área transversal dos eletrodutos não seja superior a... Então, vamos entender aqui, ó. Taxa máxima de ocupação. Esse é o conceito. Máxima de ocupação. Então, nós temos dois casos aqui básicos para essa taxa máxima de ocupação no eletroduto, no caso. O primeiro é a ocupação máxima de 40%. Quando eu tenho somente um cabo. Então, ele fala que 40% no caso de um cabo. Então, essa é a máxima ocupação no caso de um cabo. Tá? E 30% no caso de dois cabos. Perfeito? Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, se eu tenho o meu duto lá, e eu tenho os meus condutores no meu duto, o que isso quer dizer? Que a área total do meu duto, tá? Eu vou chamar de S do duto, tá? E a área total do cabo, eu vou chamar de S dos cabos. De todos os cabos, tá? A soma das áreas totais ocupadas por todos os condutores. Perfeito? Então, nesse caso aqui, o que isso significa? Nesse caso aqui significa que a área total dos cabos dividido pela área total do duto vezes 100 tem que ser menor ou igual a 40%. No caso de um cabo. E no caso de mais de um cabo, eu tenho que a área dos cabos dividido pela área do duto vezes 100 tem que ser menor ou igual a 30%. Perfeito? Só que o seguinte, eu tenho dois pontos em termos de cálculo que eu tenho que atentar. Eu tenho que atentar em pontos específicos na hora de calcular a área do cabo e pontos específicos na hora que eu vou calcular a área do duto. Por quê? Quando a gente analisa o duto, vamos analisar o duto nesse pontinho dele aqui. Vamos botar uma lupinha aqui, ó. Vamos botar uma lupa aqui, ó. Perfeito? Vou botar uma lupa aqui, ó. O que acontece? Vou colocar o duto aqui, parede dele, tá? E lá vem o raio dele. Quando eu estou analisando esse duto, eu tenho que tomar cuidado com o seguinte. A área do duto é a área interna. Perfeito? Então, quando eu for usar um duto, eu tenho que olhar no catálogo do fabricante qual que é o diâmetro interno do duto. Isso é muito importante, porque eu tenho que desconsiderar a parede. Então, uma coisa é a espessura aqui, tá? Da parede, que eu vou chamar de EP, a espessura da parede. Outra coisa é o raio interno.
ou o diâmetro interno. E outra coisa é, que vai lá do centro, o diâmetro externo, ou o raio externo. Então, quando eu for calcular a área do duto, eu tenho que tomar muito cuidado em considerar ou o raio interno ou o diâmetro interno do duto. Como que eu calculo a área do duto, então? A área do duto, posso calcular de duas formas. Ela é igual a π vezes o raio interno do duto elevado ao quadrado, que é igual também, igualmente, que a gente vai achar normalmente diâmetro interno no catálogo do fabricante, π vezes o diâmetro interno do duto dividido por 2 elevado ao quadrado. Tá? Então é π diâmetro ao quadrado sobre 4, tá? Para eu achar a área do duto. Beleza. Muita atenção ao diâmetro interno. Quando eu for calcular a área dos cabos, eu tenho que tomar cuidado com dois fatores. Primeiro, quando eu falo assim, ó, dimensionei aqui para o meu circuito de média tensão, eu dimensionei, então vamos separar aqui o raciocínio aqui, ó. Eu dimensionei um cabo de 25 milímetros quadrados. Tá? E aí aqui, ó, eu vou ter aqui dentro do cabo os fios, perfeito? Eu vou ter uma outra camada aqui semicondutora, por exemplo, tá? E eu vou ter aqui o isolante, se for EPR ou XLPE, por exemplo, e eu vou ter ainda mais uma camadinha de um isolante aqui para proteger, tá? Quando eu falo 35 milímetros quadrados, eu estou falando a seção útil daqui de dentro, ó, do condutor. Então, isso remete a 25 milímetros quadrados. Então, eu não posso falar, isso daqui, ó, é diferente da área do cabo. É diferente. Ah, por que é diferente, Hilton? Porque a seção útil aqui de condução vai ser a do condutor. Ele não está considerando as outras coberturas que tem no cabo, tá? Então, quando eu for no manual do fabricante, a gente tem que buscar esse diâmetro aqui, ó. O diâmetro externo total do condutor, perfeito? Esse diâmetro total externo, considerando o isolamento. Então, essa areazinha que eu achurei aqui, eu tenho que considerar o isolamento do condutor, senão vai dar ruim. Então, quando eu for calcular a do cabo, ela vai ser o seguinte, ó, o S do cabo ó, no singular eu estou tratando, tá? Vai ser π raio externo do condutor ao quadrado, que é igual também π vezes o diâmetro externo do condutor dividido por 2 elevado ao quadrado. Perfeito? Então, até aqui está tudo claro. Tranquilo. Só que o outro fator com relação aos cabos que eu tenho que considerar é o seguinte. Por exemplo, imagina que eu tenho um circuito trifásico de 25 milímetros quadrados. Eu vou passar no mesmo duto. Para eu saber o diâmetro de todos esses cabos, eu ainda vou ter que multiplicar pela quantidade de cabos. No circuito trifásico eu vou ter 3 cabos de 25 e eu ainda vou ter o terra, que eu vou ter que passar aqui, por exemplo, tá? Condutor de aterramento. Então eu vou ter que multiplicar pelo número de condutores daquela mesma seção. Perfeito? Então,
Pontos importantes. Seção do duto é o diâmetro interno, é o raio interno para eu calcular a área útil que eu tenho internamente para eu ocupar esses condutores dentro dele. Área do cabo, diâmetro externo considerando todas as outras camadas que eu vou ter nesse condutor, tá? E aí eu calculo e eu ainda tenho que multiplicar pela quantidade de condutores N que eu vou ter naquele mesmo duto. Perfeito? Se eu vou passar um circuito trifásico, 25 vezes 3, e se eu for passar um terra ali, se eu vou passar um neutro, por exemplo, eu ainda tenho que contabilizar a seção desse condutor para eu chegar nesse cálculo aqui, ó. Depois que eu calculei a área do cabo, depois que eu calculei a área do duto, aí sim eu vou verificar se um desses dois critérios estão sendo atendidos. Ou se eu tiver um cabo, se está atendendo os 40%, tá? Ou se eu tiver dois cabos ou mais, se está atendendo essa ocupação de 30%. Isso daí, pessoal, é uma coisa muito importante que a gente tem que considerar na hora da gente fazer o nosso dimensionamento dos cabos, dos dutos e tudo mais, tá? Esses pontos de atenção são fundamental. Tá clara essa informação? E tá de acordo com a NBR 14039 no seu item, deixa eu marcar ele aqui também, 6.2.11. 6.2.11. Tá? Até aqui tranquilo? Até aqui tranquilo, né? Então, beleza. Na maioria das vezes, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa situação aqui, ó. Na maioria das vezes. A gente só vai ter essa situação aqui se a gente definir que a gente vai usar só um cabo por duto. Pode também, tá? É muito comum e pode também. Essa segunda situação é diferente. Então, para eu achar o duto a partir da seção dos cabos, como que eu faço para determinar? Porque eu quero determinar, no final da equação, o que eu quero determinar? Eu quero determinar isso aqui, ó. Eu quero determinar as características do duto. Eu tenho uma quantidade X de cabos, tá? Eu tenho N cabos lá, e eu quero determinar o diâmetro do duto que eu vou utilizar. Para eu fazer isso daqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que isolar o diâmetro do duto nessa equação aqui, ó. Então vamos fazer isso acontecer. Deixa eu desmanchar aqui, que aí a gente já tem uma equação simplificada, que a gente aplica ela direto, tá? Deixa eu desmanchar isso daqui para a gente chegar nesse raciocínio. Vou desmanchar aqui em cima, tá? Então vamos lá. A gente tem isso e a gente tem isso aqui, ó. Que o S cabo, vou colocar aqui, ó. Cabos dividido por S duto tem que ser menor ou igual. Vamos supor a situação de 30%. Tá? Como que eu faço para chegar na equação do diâmetro do duto? O que a gente vai fazer? A gente vai equacionar aqui, ó. Qual que é a seção do cabo? É π vezes o diâmetro externo do condutor dividido por 2 ao quadrado, seção dos cabos, vezes N, que é o número de cabos, ok? Dividido pelo diâmetro do duto. Aí, se eu tiver mais cabos, um cabo de outra bitola, de outra seção, de outro diâmetro externo, aí eu vou ter que somar mais ele aqui, nessa equação, aqui em cima, tá? Se ele estiver no duto. Vamos considerar que eu só tenho 3 cabos, por exemplo. Só uma seção de cabo lá naquele duto, tá? Só uma seção de condutor. Vou desmanchar aqui. Ok.
O duto, o que a gente vai ter? Π, diâmetro interno do duto, que é o que a gente quer, dividido por 2 ao quadrado. Tá bom? Tudo isso aqui tem que ser menor ou igual a 30 dividido por 100. Então, o que a gente já pode fazer? Já vou simplificar essa equação, 3 sobre 10, tá? O π vai sair fora do nosso equacionamento, tá? E aqui eu vou ter o n, beleza? O que a gente vai ter aqui? Eu vou considerar isso daqui, pessoal. Eu vou desconsiderar isso aqui, ó. Π. Vamos dizer que a gente já calculou a seção dos cabos. A gente já está de posse da soma das seções de todos os cabos. Não vou nem simplificar, não. Vou deixar dessa maneira aqui que vai ficar melhor. Então, nós já calculamos o S cabos, de todos os cabos. A área que todos os cabos vão ocupar. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu quero isso daqui, ó. Então, a gente converte para isso aqui, ó. 10 sobre 3, diâmetro dos cabos. Ok? Tem que ser menor ou igual a 4 sobre, já estou fazendo isso daqui, ó, o diâmetro ao quadrado vezes 1 sobre π. Perfeito? Sobre π. Ok? Então, para eu achar o diâmetro aqui agora, o que vai ser o diâmetro? O diâmetro ao quadrado tem que ser menor ou igual a 4 sobre π vezes 3 sobre 10 vezes 1 sobre a seção dos cabos. Então, a gente tem que o diâmetro do cabo, na verdade... Tá errado isso aqui, velho. Tá errado. Vai ter que cortar. Vai ter que cortar. Então, beleza. De posse disso daqui, eu quero achar o diâmetro do meu duto. Vou pegar a seção do cabo que a gente já calculou, a gente já calcula isso antes, tá? A gente sabe quais cabos que a gente vai ter naqueles duto ali. A gente está de posse disso. Vou pegar π vezes o diâmetro interno do duto sobre 2 ao quadrado tem que ser menor ou igual a 30 sobre 100, considerando um caso de 30%, tá bem? Então, o que a gente vai ter aqui? A seção dos cabos tem que ser menor ou igual a 30 sobre 100, ok? Vezes π, vezes o diâmetro interno ao quadrado dividido por 4. Perfeito? Então, isolando o diâmetro, o que a gente vai ter? Que o diâmetro interno ao quadrado, ele tem que ser maior ou igual a 100 sobre 30, a gente simplifica, 10 dividido por 3, vezes 4 dividido por π, vezes
a seção dos cabos que a gente tem, ou seja, a soma de todas as seções. Então, o diâmetro interno, essa daqui é a equação simplificada, ela tem que ser maior ou igual a raiz de 10 sobre 3 vezes 4 sobre π vezes a seção dos cabos que a gente já calculou. Beleza? Isso é para o caso de 30%. Para o caso de 40% é a mesma coisa. Diâmetro interno tem que ser maior ou igual a raiz de 10 sobre 4, no caso, né? Que é os 40%, vezes 4 sobre π, vezes S dos cabos. Essa daqui ficaria um pouco mais simples, que a gente poderia simplificar aqui, ó. Então, ficaria maior ou igual a raiz, deixa eu desmanchar isso aqui, de 10 S cabos dividido por π. Pronto. Por caso de 40%, se eu tiver só um condutor, dois ou mais condutores. Perfeito, pessoal? Basicamente é isso. Quando a gente vai fazer uma planilha, eu não vou ficar fazendo essa conta aqui direto, na mão, na unha, eu não sou bobo, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma planilhinha para isso? Que é o mais óbvio que a gente tem que fazer? A gente usa ou essa equação, ou essa equação. O que a planilha vai fazer? A planilha você vai dar para ela, ó, você fala com ela a seção, você informa para ela a seção dos cabos, ou então, para ficar mais fácil, você já pega um banco de dados de seções de cabos, em que você fala para ela assim, ó, eu tenho 2 cabos de tantos, 3 cabos de tantos, 4 cabos de tantos, ela já calcula o S cabos para você. O framework da planilha, tá? A lógica. Calculou o S dos cabos, o que a planilha vai fazer? Ela vai resolver essa equação. Aí a planilha vai achar o diâmetro interno do duto. Depois que ele calculou o diâmetro interno, eu tenho que ter um banco de dados também, tá? Que tem uma planilha lá, ó, tem meia polegada, 2 polegadas, 3 e por aí vai, tá? E aí os seus respectivos diâmetro interno. O que a planilha vai fazer? Ela vai pegar esse diâmetro interno aqui, ó, e vai comparar. O diâmetro interno que eu calculei, aí ele vai começar da menor bitola. É maior que o de meia polegada? Vamos dizer que aqui deu 50, ou seja, eu preciso de no mínimo um diâmetro interno de 50. E aqui é 10, 15, 60, tá? Então, o que ela vai comparar? Esse, ele começa do menor duto. Esse é menor do que esse? Não, vai para o próximo. Esse é menor que esse? Não, vai para o próximo. Esse é menor que esse? É. Aí a planilha vai, seleciona esse duto aqui, tá? Se eu fosse fazer uma planilha, era mais ou menos essa lógica que eu ia seguir. Mas, claro que quando a gente faz mesmo, a gente vê se vai atender ou não aquela planilha quando a gente testa ela. Tá bem, pessoal? Então, muito importante a gente tomar cuidado com isso no dimensionamento de condutores, principalmente naqueles pontos que eu destaquei para você. Qual o diâmetro você está considerando ao calcular a seção do cabo, tá? E ao calcular a seção do duto. Perfeito? Então a gente encerra aqui o nosso papo de norma de hoje, papo de norma de número 20. Se você gostou, já se inscreve aí no canal se você estiver no YouTube. Se estiver no Instagram, curte, deixa aqui seu comentário e a gente vai se ver no nosso próximo papo de norma. Um forte abraço!